muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. E hoje temos uma escalação aqui onde eu chamei o técnico do Lucro FC para falar sobre como que foi 2025 e quais são as perspectivas para 2026. Ricardo, obrigado. Pela primeira vez você está vindo nesse estúdio aqui, Exato. Mais uma vez a sua presença, né? Eu que agradeço participar de novo aqui do podcast do Clube FI. Mas sim, primeira vez aqui nesse estúdio, muito bonito, aliás. Já estou tirando todas as dúvidas aqui dos bastidores, mas a qualidade está bem alta mesmo. Legal, legal. E, Ricardo, a gente teve antes, né, de falar de 25, a gente teve 24 muito amassado, 25 uma recuperação expressiva, foi um ano que eu acho que foi de virada para os FIIs. Nesse contexto de recuperação de preços, não sei, o humor do mercado ter melhorado, porque as questões mais macro ainda continuam bem desafiadoras. A gente tem dos juros de 2 dígitos já durante mais de 5 anos. E o mercado, você fala muito, né? Você é um educador financeiro, você fala muito de ciclos econômicos. Mas a grande pergunta é que o pessoal quer saber é sobre 2026, né? Tá todo mundo, a gente fala, tem que investir no longo prazo, olhar, comprar ativos geradores de renda. Mas e aí? Na sua visão, o que vai ser 2026? E antes de você responder, eu queria convidar você para fazer parte, né, das carteiras e consultar as nossas carteiras dentro do Clube FI, ser nosso assinante, porque as carteiras elas foram muito bem em 2025, superando com folga o IFIX. Aqui a gente vai falar também sobre carteira, você fala bastante sobre carteira. Então, você sempre defendeu o fundo imobiliário como uma ferramenta de construção de renda. Continua isso, né? A gente tem uma indústria que mudou muito nos últimos 5 anos. E nos últimos 5 anos a gente teve dois de pandemia, um ano de recuperação e agora 26. Como é que vai ser? Eu acho que 2026 vai ser muito bom. E é como você bem falou, né? A questão é construção de riqueza para o longo prazo. Óbvio que a gente olha sempre o cenário. O cenário guia muito nossas decisões de investimento. Mas é interessante o que você traz, né? Por exemplo, 2025 foi um ano excelente, tanto para o IFIX, né, que é a média dos fundos imobiliários, que rendeu super bem, quanto as carteiras recomendadas que você assina, que superaram, inclusive, o IFIX. E aí eu trago essa questão, né? Lá no começo de 2025, será que o pessoal estaria tão otimista quanto terminou o ano? Perfeito. Não é? Janeiro foi muito ruim, né? Exatamente. O dezembro de 2024, então, foi péssimo. Mas, por outro lado, quem comprou ali, quem encheu o carrinho naquela época, está sorrindo à toa. Então, às vezes, isso daqui nos traz essa lição de que a gente não precisa ficar tentando acertar o melhor momento de compra, né? O ideal é uma construção mesmo. Porque se você falar, eu vou seguir o meu instinto e agora eu estou otimista, vou comprar tudo. Você pode estar comprando na hora errada. Ao mesmo tempo, você fala assim, não, esse ano aqui vai ser difícil, é melhor, cara, não comprar nada, ficar tranquilo. E às vezes você se surpreende, como foi em 2025, uma alta de mais de 20% em um ano, né? Que é muito bom. Lembra que falavam que 2025 é ser o ano da renda fixa? Todo mundo no YouTube estava falando, você precisa ter ativos indexados ao CDI, você precisa investir nos títulos de tesouro. E olha o que aconteceu com a Bolsa, né, principalmente, né, subindo mais do que o IFIX, e o IFIX aí margeando 21%. Então, muito cuidado com as narrativas, né? Não, e quando você olha pela janela, pelo retrovisor, mais ainda, né? Porque, eu queria voltar no tempo e continuar comprando os fundos imobiliários que eu estava comprando, que estavam mais baratos do que estão agora. E aí vai passar um tempo, né? Se a gente pega esses gráficos de cotação de 10 anos, é um negócio maluco, porque é um sobe e desce tão grande que você fala, cara, se eu tivesse comprado mais lá em 2021, que estava barato, por que eu não comprei mais? Né? Porque você se apega nessa emoção de curto prazo e esquece. E aí a solução seria o quê? Poxa, você tentar tirar um pouco esse emocional e comprar sempre, né? Até porque você não tem todo o dinheiro da sua vida para comprar nesse mês, né? Porque você trabalha, você gera a sua riqueza, você reserva uma parte desse seu dinheiro para investir todos os meses. Então, assim, vá comprando aos poucos também, porque isso é construção de patrimônio para o longo prazo. Não ficar tentando achar a melhor aposta porque mês que vem vai subir, né? Tem até aquela história que se você ficar fora dos dias mais positivos, sei lá, dos 10 dias mais positivos dos últimos anos. Se você não estava posicionado naqueles dias, praticamente você ficou no 0 a 0. Então, assim, a questão do curto prazo ela é muito complicada.
né? Estruturalmente, você comprar sempre, respeitar sua diversificação e seu perfil de investidor, vai dar certo. Né? Para algumas pessoas vai dar certo mais rápido, quem tiver mais patrimônio. Para outras pessoas pode demorar um pouquinho, mas vai dar certo. E a gente vai abordar aqui também não só FIIs, a gente vai passar pelos FIINFRA, FIAGRO também. E falando de 2026, você costuma falar, poxa, tenta jogar o jogo conforme as regras ali daquele período. A gente tem as regras de hoje, é que o IFIX subiu tudo que subiu. Eu tenho uma aspas para fazer depois do que você vai comentar sobre isso. Mas assim, as pessoas estão preocupadas se... beleza, subiu muito, agora ficou caro. Vou esperar cair um pouquinho. Sabe aquela sensação? Sim. A pessoa fica meio que... Eu já fiquei assim, principalmente para ações que eu não entendo tanto. Você vê, poxa, aquele papel lá que estudou tal, aquela carteira que você olhou, tem aquele papel que lá... E aí você fala, poxa, mas subiu tanto no último ano ou no último período, e aqui está como compra. E aí você fica meio que travado. E como que funciona na psicologia, olhando para o cenário de fundos imobiliários? Eu sou analista, eu vejo uma coisa com muita racionalidade, então eu domino muitos fundos imobiliários, e na visão ainda tem potencial, não tem mais barganhas, mas ainda é um ativo gerador de muita renda para carrego. Na sua visão, você acha que os FIIs podem ter ficado um pouco caros também? Não, eu acredito que não. Eu acredito que os fundos imobiliários, quando você compra bons fundos imobiliários a um preço justo, você está fazendo boas compras. Né? É verdade que valorizou. Então, o preço não está mais tão barato quanto estava. Né? Poxa, eu preferia comprar com o PVP a 0,90. É melhor do que comprar com o PVP a 1. Mas você não está fazendo uma compra ruim, porque você está comprando bons ativos pelo preço justo. Né? Eu acho que isso que é uma coisa que o pessoal tem que colocar na cabeça também. O preço justo não é caro. O preço justo é um preço justo, você está fazendo boas compras. Né? Óbvio que comprar barato é sempre melhor, mas eu não acho que hoje, por exemplo, 2026, a gente esteja vivendo uma época de super euforia, onde os preços estão tão caros que seja melhor vender. Né? Porque eu acho que também existe um pouco essa necessidade. Às vezes o preço sobe muito e você tem que vender. Né? Eu costumo até brincar, né? Se você tem um carro na sua garagem que vale 100 mil reais, se alguém oferecer 150 nele, cara, você vai vender, porque você compra um outro na concessionária por 100. O fundo imobiliário também, né? Se você tem um fundo imobiliário que, sei lá, o PVP dele está 1,5, cara, você pode vender e comprar um outro por 1. E às vezes, olha que loucura, você pode comprar inclusive às vezes o mesmo fundo, porque você tem uma emissão a valor justo, ou seja, Sim. Você vende o mesmo carro e tem a oportunidade de comprar a valor justo nas emissões, por exemplo. Não, e tem uma tendência de reversão à média, né? Se está muito valorizado, uma hora volta. Né? Pode demorar, são ciclos de 3, 4 anos, mas enfim, né? Você pode ir fazendo essa análise. Os fundos imobiliários em si, eu não vejo tanto essa preocupação de, poxa, está caro demais, não vale a pena crescer, não vale a pena investir, porque os fundos imobiliários eles são muito mais estáveis, digamos assim. Quando a gente começa a olhar outros mercados, mesmo o mercado de ações, principalmente as small caps, né, que são muito voláteis, ou seja, pode ser que num dia suba 4%, no outro dia caia 5%. Raríssimo você ver esse movimento no fundo imobiliário. Então, assim, o fundo imobiliário, na minha opinião, faz até parte da minha carteira quando eu penso mais em segurança. Eu nem acho que ele é um ativo tão arriscado. É óbvio que a gente tem que fazer aqui, colocar as aspas, porque sim, é renda variável, sim, tem volatilidade, mas eu acho mais acessível, mais estável do que o mercado de ações, por exemplo. O mercado de criptomoedas, então, nem se fala, né? Ou mesmo... Você olha muito isso também, cripto, né? Eu acho cripto interessante, porque valorizou muito nesses últimos anos. Acho que veio para ficar, realmente. Tem uma tecnologia impressionante por trás, tanto como investimento, como por usabilidade também. Eu já tenho usado muito as stablecoins para viajar. E a facilidade do investimento também, porque antes eu acredito que isso era mais difícil. Isso. Hoje você tem as corretoras aqui, já está mais e já está mais regularizado. Legal. Né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, regulamentações mesmo. Então tira um pouco aquele medo de você estar 100% num lugar desregulado. Já existe um movimento.
só que é extremamente volátil. E desculpa te cortar, e o fundo imobiliário está num mercado que é extremamente, está todo mundo olhando, regulado, né? Com relatório gerencial todo mês, fato relevante. Mas para fundo de CRI você tem as assembleias também que você pode acompanhar lá dentro do Clube FI. Então é um mercado que está todo mundo de olho, tem muito crítico, né? E aí a gente fala assim, é renda variável. Né? Só que, cara, se você vai colocar tudo que é renda variável na mesma caixinha, fica complicado, né? Porque eu posso falar que o Bitcoin é renda variável, que uma ação small cap é renda variável. Mas, a gente compra alguns fundos imobiliários que são tão tranquilos, há 10 anos estão ali entregando dividendo, papai com mamãe, que nem se compara, né? Se compara até com título de renda fixa. Com título de renda fixa e no caso dos fundos de papel, por exemplo, eles investem majoritariamente em ativos de renda fixa, o que dá mais. E aí não é um ativo de renda fixa. Por exemplo, você tem fundos que investem em uma debenture. Uma debenture incentivada. Você tem fundo que tem o risco de um ativo. Sim. No caso dos fundos imobiliários, na média ali é 30, 40. Você tem fundo com ativos 60 diferentes, ativos né? diferentes. Desses 60 ativos é o mesmo devedor? Não. Às vezes você tem 40 devedores. Né? Então, porque você tem várias tranches ali. Mas voltando para falar da carteira, que é um assunto que você fala bastante nos seus vídeos, o que é diferente de você olhar numa carteira hoje, olhando para frente, do que há 5 anos atrás, quando você tinha um mercado que talvez não era tão desenvolvido, com informação com... o investidor ele evoluiu, mas eu acho que as gestoras também vêm aprendendo. Né? O gestor fez M lá atrás, teve aquela aquisição que foi ruim, ou aquele movimento, aquela emissão que não foi boa. Hoje a gente tem um cenário que é muito mais diligente e muito mais em cima. Eu acho que é também porque mais pessoas ficaram interessadas. A gente saiu de 300 mil, 200 mil investidores para quase 3 milhões, devemos bater 3 milhões nesse ano, durante um curto espaço de tempo, se você for olhar para trás, né? A história dos fundos, tem fundo de 30 anos atrás. Então, eu costumo fazer várias perguntas em cima da outra. Então, se você estivesse começando assim hoje, do zero, para aquele cara que falou, beleza, Danilo, estou convencido, vou começar a investir em fundo imobiliário, qual critério que você acha que seria inegociável um fundo ter ou uma carteira ter para aquela pessoa que está começando a investir, e também para aquele cara que já investe, que já começou a investir ali em 2020, 2021, ou começou nos últimos 2 anos. Você acha que tem estratégias que devem ser diferentes? Como é que é isso? Eu acredito que sim. Quando a gente olha um investidor, a gente pode pensar na característica dele ser um investidor iniciante ou um investidor um pouco mais experiente, mas também o quanto de patrimônio ele tem. Né? Porque às vezes se ele é um investidor iniciante, mas ele já tem um patrimônio maior, aí ele vai ter que tomar um pouco mais cuidado, ele vai ter que fazer uma diversificação muito maior. Né? Se ele é investidor iniciante e está começando com pouco dinheiro, ele não precisa ter tanta preocupação assim, porque os aportes dele são mais relevantes até do que a rentabilidade que ele está tendo. Né? Então, esse cara pode até arriscar um pouco mais e o próprio fazer mês a mês vai sendo uma escola para ele. Né? Agora, se ele já tem um patrimônio maior, por exemplo, ele vendeu um imóvel físico e vai colocar tudo em fundo imobiliário agora. Tem que fazer com mais tranquilidade, até com algum tipo de apoio, né, de direcionamento, porque ele vai precisar ter sim uma diversificação. Né? Eu acho que o que é inegociável, tanto para quem está começando, quem é mais experiente, é saber o que tem dentro do fundo e buscar aqueles fundos que tenham uma melhor relação risco-retorno. Começando como? Pelos mais seguros. Porque mesmo que você não tenha a melhor rentabilidade que você possa ter, você precisa dormir tranquilo. Inclusive, a gente fez um relatório dos fundos mais seguros que a gente pode, inclusive, colocar na descrição. Legal. É uma análise que o Clube FI, eu, a Lana, o time, nós fizemos com critérios técnicos. Sim. Então, você não vai achar ali os melhores fundos para comprar, porque tem fundo ali que está caro para caramba. Exato. Mas quando a gente olha liquidez, a gente olha gestão, a gente olha critérios de alocação, né, em tipo de segmentos, a gente fez um ranking de 5 fundos de papel, 5 fundos de tijolos, que a gente pode deixar aqui na descrição para você baixar e ver quais são os 10 fundos mais seguros da bolsa aí. Muito bom, isso daí é muito interessante, pessoal, porque eu conversei com o Danilo um dia e falei, cara, a gente estava almoçando, né? Eu falei, cara, você consegue me dizer... Para quem não sabe, ele é meu vizinho, hein? Não tão vizinho assim, mas mora no mesmo bairro.
Aí eu perguntei, você consegue me falar quais são os 10 fundos mais seguros da Bolsa? Aí ele falou, cara, eu consigo. A gente coloca algumas premissas, define quais são os critérios. Então, por exemplo, a volatilidade histórica, o próprio histórico da gestão, track record, enfim, a volatilidade perante ao índice. Então, cara, a gente consegue fazer isso em números. E o Danilo fez, né? Ele selecionou 10 fundos que passaram nesses crivos, né? Nesses critérios, colocou 5 de tijolo, 5 de papel. E aí o que é importante? Pô, você começar pelos mais seguros, né? Principalmente começar a sua busca, o seu estudo, de entender um pouquinho mais. Porque eu costumo falar que existem 2 grandes pilares quando a gente vai investir nos fundos imobiliários, que na minha visão é a qualidade e o preço. Porque não adianta você comprar algo muito bom se ele estiver muito caro. Mas eu acho que o primeiro ponto é a qualidade. Então, assim, primeira coisa que você vai ver num fundo imobiliário, quais são os ativos imobiliários que ele tem lá dentro? Você teria como imóvel? Exatamente. Você compraria esse imóvel, por exemplo? Quais são os prédios que estão dentro dele? Se é um galpão, se é um shopping, se é uma laje corporativa? Quais são? E onde estão localizados? Qual a qualidade técnica? Quem são os inquilinos? Então, primeira coisa é uma análise de qualidade. Depois disso, você vai tentar analisar o preço, ver um histórico ou buscar um analista que faça essa conta para ver se está num preço justo ou abaixo do preço justo para você fazer a compra. Então, esses 2 pilares são importantes. E eu vou arrancar uma carteira sua aqui até o final dessa entrevista. Minha carteira está aqui. Pega aí, põe na mesa. Olhando a locação, papel, tijolo, quanto você distribuiria, olhando, você fala das regras do jogo, para o jogo de 2026, você mudaria alguma coisa do que foi de 25 da sua carteira? E aí depois eu quero entrar um pouquinho nos segmentos, como que você diversificaria? Se é tudo igual, em cada segmento você tem um segmento que você gosta mais, um segmento que você gosta menos, como que é isso? Muito bem, então eu sempre busco, né, quando eu penso em fundos imobiliários, eu acho que tem uma coisa que é uma diferença muito gigantesca entre papel e tijolo. Né? Eu acho que em breve a gente tinha que fazer uma campanha para mudar de nome, porque são muito diferentes. Né? Um é um fundo de crédito, que é o fundo de papel, que se assemelha muito com o agro, que se assemelha muito com o FIINFRA, e do outro lado a gente tem o tijolo. Eu digo que uma busca que eu tenho é tentar ficar 50% em cada categoria, né? 50-50. Mas, dependendo do cenário, acho que faz sentido mudar um pouco. Então, por exemplo, a gente teve uma época de taxa Selic muito alta. Em 2025, por exemplo, dividendos altíssimos dos fundos de papéis, inclusive alguns fundos high grade com desconto. Então, assim, estava de encher o olho mesmo. Agora, para 2026, espera-se a queda da taxa Selic, eu imagino que os fundos de tijolos vão entregar um pouco mais. Entrega, de repente, na valorização, fica com um dividendo estável, um dividendo bom, já está bacana. Então, acho que pode fazer sentido colocar um pouco mais, encher um pouco mais a mão no fundo de tijolo. Perfeito. Né? Mas, na minha visão, do meu jeito de investir, mesmo papel ou tijolo, eu vou buscar aqueles que sejam mais seguros nessas 2 categorias. Mais seguros e olhando todos os critérios que você disse, né? Exatamente. Por que eu penso isso? Porque aí é uma questão que você traz também quando a gente fala de carteira. Né? Tem alguns quadros lá no canal que eu faço que é justamente isso. Né? Eu não invisto 100% do meu dinheiro em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu acho que a gente tem várias outras boas opções no mercado financeiro com outros níveis de risco-retorno que eu acho que faz sentido eu me expor também. Então, como eu divido a minha carteira, que eu não gosto de dividir entre renda fixa e renda variável. Eu acho que esse conceito ele fica muito vago. Eu gosto de dividir entre o que eu considero seguro e o que eu considero mais arriscado, que de repente vai me trazer mais rentabilidade. Então eu divido em segurança e rentabilidade. Quanto, assim, mais ou menos? Eu busco 70% em segurança e 30% em rentabilidade. Me considero um perfil moderado. Só que dentro desses 70% que eu considero seguro na minha carteira, está a fatia de fundos imobiliários. Ah, legal. Tá. De repente vão ser... Tem renda variável. Pode ter algum ativo de renda variável ali dentro, não só fundo imobiliário. Exatamente. Porque eu considero seguro. Eu considero seguro por quê? Pelo meu conhecimento, pelo meu perfil de risco, pelo meu patrimônio. Né? Então, cada pessoa tem que chegar na sua decisão, na sua caixinha. Mas, poxa, eu vou colocar 10%, 20% em reserva de emergência,
não vou colocar 70% em reserva de emergência. Assim como eu não vou colocar 70% em fundo imobiliário. Por isso que tanto o fundo imobiliário de papel quanto de tijolo, eu não quero ter nada que tenha algum nível de risco. Porque na minha composição de portfólio, de patrimônio, eu considero que está na fatia de segurança. E o FIINFRA e o FIAGRO também você considera Isso. nessa mesma fatia dos fundos que a gente chama de fundos listados, né? Exatamente, que podem ser os fundos de crédito, né, que também poderia ter esse nome, que é o fundo imobiliário de papel. Dívida, ou de dívida, né? Fundo de dívida, fundo imobiliário de papel, FIAGRO e FIINFRA poderiam ter o nome de fundo de dívidas, porque são dívidas, né, que tem dentro na composição deles. Um lastro, né, com algum respaldo, né, garantias e tudo mais. Poderia ser fundo de crédito, porque também é um crédito, é alguém emprestando dinheiro para alguém. Todos eles, e aí a gente coloca o fundo imobiliário de tijolo também, são fundos listados. Por que listados? Porque eles estão listados na Bolsa de Valores e você chega lá e compra com R$10, com R$100. Porque existem também os não listados, né? Existem também fundos não listados. Que o banco vai lá e fala, ó, tem esse propósito específico, vai ser igualzinho o fundo imobiliário, você vai ter uma rentabilidade de XYZ, só que as cotas elas não vão ser negociadas no mercado secundário. Então elas não ficam listadas. Esse seria um fundo que eles chamam de fundo CETIPATO, né? Exatamente. E aí isso é uma coisa, pessoal, que eu converso muito com o Danilo, aqui com o pessoal do clube, é a gente falar mais sobre fundo listado. Porque assim, você não precisa ficar olhando só para o imobiliário. Pô, investir em imóveis é excelente, é muito bom. Imóvel tem valor historicamente, nossa sociedade valoriza imóvel. Só que quando a gente vai para a Bolsa de Valores, a gente tem o fundo imobiliário, mas não precisamos ficar olhando só para o fundo imobiliário. A gente tem outros fundos, aí sim, os fundos listados, que também nos pagam dividendos, também são boas alternativas. E aí eu coloco FIAGROS nessa lista, os FIINFRAs. É óbvio que você que está assistindo a gente não pode sair comprando qualquer coisa. Você precisa FIPE, que conhecer. É um fundo listado, mas é restrito para investidor qualificado. Então, dentro do nosso universo de cobertura do clube, a gente cobre os FIPEs, mas a gente não faz uma recomendação direta, porque a gente sabe que tem um público muito específico. Então, a gente tem nossos calls ali, não tem uma carteira, porque também não tem uma quantidade. Sim. Então, a gente fala de fundo listado justamente isso. Então, E eles têm uma estrutura muito parecida, né? A verdade, o pessoal do FIAGRO, do FIINFRA foi muito esperto, porque assim, os fundos imobiliários devem ter mais ou menos uns 30 anos de idade, mas que realmente eles engataram, que pegaram faz 10 anos, né? Exato. Então, e fez muito sucesso. Por que fez muito sucesso? A estrutura de ser um fundo listado em bolsa, que você compra qualquer dia útil, horário comercial, que paga dividendos todos os meses, que é uma coisa que nos agrada muito, né? Que tem uma gestão por trás, com relatório gerencial, que é bem transparente, tem esse diálogo com o mercado. Então, essa estrutura funciona muito bem. E o FIAGRO e o FIINFRA beberam um pouquinho do fundo imobiliário e eu acho que faz muito sentido. Então, dá para ver que a sua estratégia é olhar por caixinhas. Então, você tem, beleza, tem toda essa miscelânea de fundos listados, você tem as caixinhas dos fundos imobiliários, a caixinha dos FIINFRAs, a caixinha do FIAGRO, e aí cada um, não sei qual a sua carteira, você tem um conjunto de ativos ali. No caso dos fundos imobiliários, se fosse adequar a sua estratégia para a estratégia do clube, seria a estratégia mix. Okay. Então, a gente divide 50% papel e 50% de tijolo dentro da mix, tenta, né, adequar os reinvestimentos para sempre ficar muito próximo de 50%. Mas a gente tem outras estratégias. A gente tem a estratégia de renda, que Exato. é mais fundos de papel. E a gente tem a estratégia de valor. E aí eu entendo que isso é muito da pessoa. E o objetivo... E do momento de vida dela. Perfeito. Né? Porque se a gente fala de renda, digamos que eu tenho um valor suficiente para viver de renda. Sei lá, R$1 milhão já é o suficiente para você viver de renda. Cara, você pode montar uma carteira que foque mais nesse pagamento, né? Que tenham ou os fundos de tijolos ou os papéis, principalmente, que pagam mais dividendos, né? Desde que você faça isso com sabedoria, pode fazer mais sentido, né? Do que quem está construindo um patrimônio também. Isso muda, né, ao longo do tempo. E a carteira, perfeito. E a carteira valor é uma carteira que ela tem uma volatilidade maior, porque a gente faz mais giros. Então, entram ativos de ciclos também de retorno esperado um pouco mais longo, só que tem gente que não tem esse tempo. Não tem 10 anos, 15 anos aí pela frente. A pessoa já está aposentada e ela quer usufruir daquele dinheiro. Então, ela não vai investir no ativo que ela quer que valorize 20%, 30%, porque ela quer uma renda um pouco maior. E aí, dentro dos retornos da nossa carteira, por exemplo,
o IFIX valorizou 21%. A carteira valor foi 28%. Foi o maior quase desempenho. 30%. E é justificado por quê? Comprar barato e vender caro. Por que comprar barato e vender caro, girar no tempo certo? Porque a pessoa que está lá, ela não tem esse traquejo e acompanhamento que a gente tem dentro dos fundos, dentro das informações, do gerenciário, a gente acompanha tudo, acompanha semanalmente todos os fundos. E a carteira renda, ela foi a carteira que menos valorizou. Ficou com 22 e alguma coisa. Mas você conta o reinvestimento disso? Conta o reinvestimento. Ok. Conta o reinvestimento. Ficou 22% acima do IFIX, 22%, o IFIX 21%. E a Mix ficou nos 24%. Ou seja, ali no meio. Então, pegou os dois mundos. Pegou, ela pega um pouquinho dos outros, ela é mais segura que a Valor e ela tem um pouquinho menos de renda do que a carteira renda. Então, quando você vai montar o seu portfólio, você tem que pensar, além dos ativos, dar um passo atrás e falar quem sou eu no mundo do investimento, qual que é o meu risco. E para que você vai usar esse dinheiro? Né? Porque assim, você vai pegar essa renda porque você já está no momento da sua vida de usufruir, ou você vai pegar essa renda e vai reinvestir toda ela. Né? E quando a gente fala de riscos, né? Você falou muito de risco. Voltando para a parte dos fundos de papel e tijolo, depois a gente vai mais para o Fiagro. O que você acha que hoje, olhando para 26 novamente, tem mais risco? Você acha que um fundo de papel pode trazer mais problema que um fundo de tijolo? Onde que deveria estar o olhar do investidor quando a gente olha... Porque assim, todo mundo quer comprar e nunca perder. Sim. Né? Mas a gente sabe que é renda variável. Um ano sobe 30%, como subiu a nossa carteira valor. No outro ano, a carteira valor caiu mais que o IFIX, porque ela tem uma volatilidade maior. Então, o IFIX caiu 6%, ela caiu mais ou menos 7%, 8%. Então, você tem fôlego para ver essa desvalorização. Então, isso está dado. E aí, olhando intrinsecamente dentro do portfólio, que foi o que você trouxe. Onde que você acha que está o risco, tirando a volatilidade das cotas que a gente falou? Nesse caso, assim, o risco do fundo de papel ele pode ser mais perigoso se houver algum tipo de calote. Né? Então, principalmente, eu estava olhando outro dia, dos mais ou menos 100 fundos do IFIX, em 2025, quantos ficaram no negativo? Eu acho que a gente conta na palma de uma mão. Sim, muito pouco. E um deles, acho que o que mais caiu, não sei se foi o RPR, enfim, foi um fundo de papel que teve algum problema de calote lá, enfim, adiamento no pagamento, enfim. Então, o fundo de papel, se você não comprar realmente com aquela certeza que ele tem uma boa classificação de crédito, ele pode trazer uma dor de cabeça. Né? Mas, ao mesmo tempo, o fundo de tijolo também pode ter algum tipo de problema. Né? Eu lembro que um tempo atrás, alguns anos atrás, eu comprei aquele fundo que é o Vino 11. Vino, sim. Cara, deu um problemão. Saiu de R$10 para R$5. Né? E aí foi uma questão de que ele tinha uma alavancagem. Eu acho que esse daqui é um tema que ele pode começar a entrar nas nossas rodas de debate, que é a alavancagem. Até uns anos, isso não era uma coisa que me preocupava. Mas, de repente, parece que tanta gente está fazendo alavancagem. Né? De repente, se não fizer direito, pode gerar problema. Né? Porque a alavancagem, ela melhora os rendimentos, ela melhora porque você está postergando o pagamento de um aluguel que você recebe hoje. E você pode usar aquele dinheiro para pagar juros, mas o principal, o fundo imobiliário, ele tem um carimbo. Então, o problema do gestor de resolver essa questão é via emissão de cotas. Então, se ele não consegue fazer emissão de cotas, o que ele tem que fazer? Vender, às vezes, o imóvel bom. Se tiver mercado para comprar, mercado, postergar a dívida, o que acontece com a dívida? A dívida vai ficar mais cara. Você não vai chegar para o banco e falar, não vou te pagar e tá tudo bem. E ele fala, não, o banco vai falar, beleza, me paga daqui um ano. Beleza, me paga daqui um ano. Só que aí vai ser mais X, mais Y de taxa. Então, concordo 100%. E eu queria que você trouxesse... Você trouxe a alavancagem dentro dos fundos de tijolo e você trouxe a questão do default, né, da questão da inadimplência dentro do fundo de papel. E realmente, né, se pegar os fundos que caíram, os de papel, todos high yield. Então, aí eu queria trazer esse tema. Você acha que... Porque agora, olhando o 26, por exemplo, a gente tem um cenário que, se tudo, né, os astros se alinharem, um cenário de redução de juros. Você acha que o high yield ele continua
sendo um risco eminente? Ou você acha que ele cabe um pouco dentro da carteira do investidor médio, mais ou menos? Olha, eu particularmente eu não sou fã desses fundos imobiliários de papel que são mais arriscados, né, que a gente dá esse nome de high yield. Porque eu acho que a gente tem boas opções quando a gente fala de um risco de crédito bom que dá uma remuneração legal. A gente não pode esquecer que o Brasil, por mais que tenha uma taxa Selic caindo, é uma taxa de juros altíssima. Né? Se acontecer o que o Boletim Focus está esperando, a Selic chegar no final de 2026 a mais ou menos 12%, 12,5%, cara, a gente está falando de praticamente 1% ao mês no título mais seguro da economia. Então, por que eu vou me arriscar num fundo high yield, muito arriscado, se eu tenho um high grade que vai me pagar 1, 2 ou 3% acima da taxa de juros básica da economia? E ainda descontado às vezes, né? E ainda com... Um leve desconto. Não é um desconto... Isso, se você conseguir comprar um pouquinho mais barato, mas eu ia falar com a isenção do imposto de renda. É, perfeito. Exato, se eu comprar um Tesouro Selic, Terceiro ainda tem item, o imposto de renda. Se eu comprar um fundo imobiliário high grade, se eu conseguir um descontinho, melhor ainda. Mas se eu conseguir comprar no preço justo, eu já estou ganhando bem. Então, assim, dentro... Então, melhor um high grade no preço justo. Muito melhor. Um high yield descontado. Olha a situação que eu vou colocar aqui. A gente tem um high yield, ou até tem middle. Coloca algumas pimentinhas que tem um pouco de loteamento. Ali acaba virando o middle. E aí você tem o middle grade pagando próximo do high grade, mas pagando um pouquinho mais. Um desconto de 10%. Um desconto de... Não, acho que uns 5, vai. Uns 5, vai. O high grade, por exemplo, CDI, que a gente tem na bolsa, está com quase 5% de ágio. Caro. E aí você tem um high yield totalmente com 20%, 15% de desconto. Você acha que deveria ignorar high yield e olhar o middle no máximo? Assim? Eu, particularmente, eu faria isso. Por quê? Mais uma vez, dentro da minha composição do patrimônio como um todo, fundo imobiliário não é para me tirar o sono. Eu não quero ficar analisando quem é o emissor, quem é o devedor daquele CRI, se não vai... se ele vai dar um calote ou não. Eu não quero nem saber, eu quero ficar nos mais tranquilos. Aí, assim, se eu pegasse assim, um high grade com PVP de 1, ou seja, no preço justo, ou um middle risk com 10% de desconto, aí você olharia. Aí eu olharia o middle risk. Também. Tá. O high yield não, porque vai me tirar o sono, eu não quero. E sobre as atualidades dos fundos imobiliários, que eu tenho certeza que você tem acompanhado. A gente tem o Pátria comprando todo mundo, menos o Clube FI. Não vai comprar o Clube FI. Boa. E a gente tem uma situação de concentração da carteira. Então, aquela pessoa que diversificou em 3, 4 fundos, comprou RBR, comprou Vectis, comprou VBI, do nada ele está numa mesma casa. Então, ele tem uma... A gente tem, inclusive, fez alguns direcionamentos na carteira do clube, mas eu queria ouvir de você se você vê isso como algum risco, não do exemplo do Pátria em si, para você trazer à tona, mas a gente está observando os fundos menores se juntando, fundos da mesma casa, talvez pegando estratégias parecidas, se unindo, fazendo um multi-estratégia, entre aspas. Então, o momento do fundo é um momento de aglutinação e de otimização de custos. A gente tem poucos, né? Tivemos em 2025 mesmo essa valorização, os fundos descontados, poucos IPOs de novos fundos, né? E emissões de cotas também via troca de cotas. Então, o fundo de tijolo, ele estava descontado no geral, queria comprar um imóvel, vai lá e compra via troca de cotas. Então, a gente tem esses conceitos que estão na mesa. Como que você enxerga cada um deles, se você também vê algum risco, né, nesse tipo de segmento, e do seu lado de educador financeiro, né, para o investidor que, o que o Danilo falou aí? Eu não entendi nada. Muito bom. Não, vamos lá. Se você puder colocar a bola no chão... Vamos lá. Não, o que acontece? Eu acho que o momento que a gente vive dos fundos imobiliários, da indústria dos fundos imobiliários, é de consolidação. O que a gente fala como consolidação? Ela está crescendo e todos os players estão se movimentando. Né? Poxa, e obviamente que em toda fase de crescimento podem haver situações boas ou ruins, né? Pode gerar algum trauma em algum momento, né? Mas eu não vejo com preocupação, eu vejo como uma evolução do mercado e isso é interessante.
Os FIIs têm mais ou menos 30 anos desde a sua criação aqui no Brasil, e ao longo dos anos ele foi evoluindo. Então, o que a gente está vivendo hoje é sim uma evolução constante que vai acontecer. Como a gente falou aqui, poxa, alguns anos atrás ninguém falava de alavancagem, agora se fala. Ninguém falava de troca de cotas. Pô, de repente tem vários fundos crescendo à base da troca de cotas. Eu particularmente eu vejo com otimismo porque eu sou favorável a essa indústria dos fundos imobiliários. A gente tem essa vantagem de estar aqui em São Paulo, então a gente conversa muito com gestores, a gente já visitou vários, participa dos eventos, dos imóveis em si, a gente já consegue ver muita coisa. Só que o mercado, a indústria de fundos imobiliários ainda é muito pequena. Se a gente comparar com o mercado imobiliário brasileiro, o mercado de fundos listados é ínfimo. Então a gente tem muito potencial. Não, é 0,0 alguma coisa. Tem muito o que crescer. Né? E aí eu acho que essa consolidação vai ajudar no crescimento. Principalmente quando a gente começa a olhar as referências, por exemplo, do mercado norte-americano. Né? Que os fundos imobiliários aqui do Brasil beberam muito da água dos REITs. Né? Esses investimentos imobiliários lá da Bolsa norte-americana. E os REITs são gigantescos. Então eu acredito que essa consolidação, então, por exemplo, algumas gestoras fazendo essa fusão e os fundos ficando maior ainda. Pô, hoje a gente já tem fundo imobiliário na Bolsa do Brasil que tem mais de 7 bilhões de valor patrimonial. Cara, já começa a ser um valor relevante até para os olhos do investidor estrangeiro. Né? O meu ponto dessa consolidação dos FIIs aqui no Brasil começarem a ficar grandes é começar a despertar a atenção do investidor estrangeiro. E isso pode destravar muito valor para nós. E destravando esse valor, complementando o que você disse, por exemplo, shopping center, shoppings, fundos listados, 20% da indústria, tem 80% que está em família, está em empresas que nem listadas são, lajes corporativas, não chega nem... E não são negociadas, né? Muitas das cotas nem são negociadas, né? 15% de lajes corporativa é fundo imobiliário, mas quando a gente olha residencial é ínfimo, você deve ser zero nada, como você disse. E entrando esse dinheiro, né, de institucional, eu acho que vai consolidar, quem já é grande vai ficar maior ainda e vai virar, acho que, papo de empresa listada como era no passado e os fundos imobiliários eram ínfimos. Então vai ter uma disparidade grande. A gente pode, inclusive, ter fundos imobiliários do tamanho de empresas. Exato. E já tem muita gente comentando isso, né? Por que os fundos imobiliários não fazem parte do índice Ibovespa? Teve essa discussão também. Assim como lá nos Estados Unidos, os REITs fazem parte do índice S&P 500, né? Que são as 500 maiores ações da Bolsa lá. O Ibovespa aqui são mais ou menos as 70 maiores ações empresas do Brasil. Então, assim, eu vejo esse potencial bem interessante. E, mais uma vez, se a gente compara com o Ibovespa, poxa, quem move o Ibovespa? Quem faz valor no Ibovespa? É institucional, 70%. E o investidor gringo. Né? É muito investidor que vem de fora. E esse cara nem está no mercado imobiliário, nem está nos fundos imobiliários. Ele não tem nem condição de entrar. Só que hoje, com fundos que estão entrando em índices internacionais, tipo FTSE, você começa a abrir uma frestinha para poder... Mas ainda não é uma janela, não é um galpão. Exato, mas você vai pegar assim, um fundo que tem 5 bilhões de valor patrimonial, de reais. Cara, é gigante aqui no Brasil. Mas você vai transformar isso para dólar? Pô, não é nem um bi de dólar. Então, pro cara lá, nossa, por que eu vou olhar para esse fundo aí no Brasil? Né? Então, é um movimento que assim, eu vejo com bons olhos. E o investidor, não sendo estrangeiro, o investidor pessoal física, estando posicionado, né, como você disse, quando tiver essa maior entrada, não vai ter cota para todo mundo. O que vai acontecer com a cota? Valorização. Não, eu não tenho assim medo ou preocupação que o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos vai estar muito melhor do que hoje. Né? E, obviamente, quem está se posicionando agora vai aprender mais, vai comprar um pouquinho todo mês. Daqui a 5 anos vai estar muito melhor do que hoje também. Daqui a 10 anos, então, cara, a gente vai estar, todo mundo aqui ó, que está assistindo esse vídeo, vai estar tranquilo, velho. Porque vai ter começado, né, agora. Exato. E a questão do reinvestimento do dividendo ela é muito importante. A gente sempre cita, principalmente para fundos de papel. O que acontece? Você já recebe juros e inflação acruado ali mensalmente. O fundo de tijolo ele tende a corrigir a inflação no longo prazo. No papel você está recebendo hoje. Mês a então mês. você tem que reinvestir
parte desse dinheiro, sem considerar novos aportes, claro, para que você faça esse juro composto acontecer de maneira mais efetiva dentro da sua carteira. Ricardo, eu queria trazer aqui algumas dores da sua audiência e da audiência do clube que você respondesse, porque eu pensei assim, poxa, vamos montar aqui roteiro legal para a gente falar, mas vou levar as dúvidas dos espectadores do canal do Lucro e do Clube FI. Então teve um usuário que colocou aqui assim, não existe volatilidade pior do que um imóvel ou inquilino ruim. Tô vendendo meus imóveis e indo para os FIIs. E aí outro rebateu que, beleza, você troca o FII no FII você tinha um inquilino ruim e no imóvel você tinha um inquilino ruim, no FII você tem um gestor ruim. As dores do mercado, do investidor que comprou ali talvez em 2019, 2020, não escolheu bons ativos, ou que comprou e não está satisfeito com a rentabilidade, talvez nem erro ele cometeu, mas ele não está tão satisfeito ou está incomodado com essa questão de gestão. O que você tem para falar para esse cara? Eu penso o seguinte, às vezes as pessoas elas confundem algumas oportunidades pontuais com uma grande média. Então, por exemplo, o pessoal comprou um terreno e ele valorizou 10 vezes. Aí a pessoa fala, pô, tá vendo? Tenho que comprar terreno, não tenho que comprar fundo imobiliário. Mas às vezes foi uma oportunidade que você achou, você comprou porque você tinha um conhecimento da região, ou você conseguiu comprar de um cara que estava com a corda no pescoço. Então uma oportunidade extraordinária não pode ser o consenso. Então assim, eu não vou investir em fundo imobiliário porque eu gosto de comprar, vender e reformar. Cara, mas aí é um trabalho, é diferente, né? Se você compra um fundo imobiliário, é um investimento passivo. O que eu vejo? Que ter um gestor profissional trabalhando por mim, enquanto eu estou lá no meu sofá, fazendo minhas coisas, eu compro uma cota de um fundo imobiliário, ele está trabalhando por mim, ele vai ganhar, eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens de investir em fundos imobiliários. Então eu vejo assim, tem alguns movimentos aqui na internet que, cara, eu não gosto muito, que parece que o gestor é um vilão. Né? E sei lá, tá jogando contra, né, no time. Pois é, parece que é um complexo que você está sempre sendo enganado por alguém, né? Então assim, a gente sabe que de vez em quando vai ter algum soluço, alguém vai fazer alguma besteira. Aqui, como se proteger de gestores ruins, especialmente depois de alguns traumas de HCTR, DEVA do passado. Então você tem que entender que... pergunta da pessoa aqui. Claro, o gestor, ele também não quer errar, porque se ele erra, ele fica com essa mancha no currículo dele, né? Para sempre. Você acha que esses fundos que tiveram tantos problemas vão conseguir crescer, captar, gerar novos investidores? Gera muito trauma. Ao mesmo tempo, os gestores que fizeram tudo direitinho, fizeram tudo bem, cara, eles batem na porta ali do mercado e falam, olha, eu vou fazer uma emissão. Cara, tá todo mundo correndo atrás, todo mundo quer. Então tem essa questão. O que eu acho que às vezes as pessoas podem confundir, que eu acho que não deve confundir, é assim, um erro, que eventualmente o profissional pode cometer um erro, de ser um mau caráter. Né? Porque parece que tem um abismo, né? Exato. Não pode nem comparar. Exatamente, porque parece que o cara, ele está querendo me enganar, ele vai ganhar dinheiro em cima de mim. Não, todos os fundos imobiliários, todas as gestoras querem crescer. Isso é fato. Porque quanto mais patrimônio ela tem, maior vai ser o ganho dela também, maior vão ser os salários, os bônus, enfim. Mas tem uma coisa que também o pessoal, às vezes está assistindo a gente, acha que, cara, a gestora de um fundo imobiliário, assim, é dona de mercenária, né? Mercenária, é dona de um prédio na Faria Lima. Não, cara, às vezes a gestora tem 10 pessoas trabalhando, 20, 30. Né? Pô, se a gente for pensar quantos bilhões de patrimônio eles gerem numa equipe de 20, 30 pessoas, sabe? Eu acho que não tem esse mau caratismo. Eu acho que beleza, como que o investidor se protege? Cara, eu vejo de duas maneiras. Primeiro, fazendo uma compra com uma margem de segurança boa. Segundo, estando bem acompanhado. Né? Você fazer uma boa seleção ou você às vezes admitir. Por exemplo, eu não tenho condição de arrancar meu dente sozinho. Eu preciso de um dentista. E o que eu vou fazer? Procurar um dentista bom, que tenha referências, indicações e tal, para poder cuidar do dente. Isso beleza, eu não tenho condição de fazer uma carteira boa, mas aí que a pessoa faz? Não, vou comprar esse fundo aqui que está na moda, vou entrar nesse outro aqui que o cara aqui falou e todo mundo está falando, e aí acaba tendo uma disruptura
da expectativa, a realidade do produto, e aí é uma coisa de emoção, que aí é você jogar a culpa para o outro, endereçar, né, essa má escolha, colocar a culpa do gestor e tal, terceirizar, que eu falo, terceirizar esse seu erro naquele fundo que dava todos os sinais de que não estava caminhando bem, ou caminhou bem até um momento. O Vino, ele navegou bem até o momento. Até ele comprar mudou a estrutura dele, né? Na hora que ele comprou ali e alavancou, ele tomou uma decisão. Conseguiu sair. Ele tomou uma decisão e talvez você citou, eu vou ter que trazer aqui. Esse imóvel da Globo, ele não era para esse veículo. Uhum. Porque ele era um... Ele era um imóvel para ser outra porque coisa. Ele era um fundo que tinha uma estrutura de imóveis de boutique, pequenos e tal. Aí, de repente, ele comprou um monstro e desandou, né? No momento de mercado também que dali para frente não favoreceu. Não conseguiu emitir. Então não foi, né? O gestor errou. Aí acho que é julgar. Porque assim, poxa... olhando no retrovisor, né? Mas você olhou o pênalti batido, né? Pô, se o goleiro pulasse para a direita, teria pego o pênalti. Aí fica fácil, né? De olhar. Né? Então, eu tento assim... Eu sei que tem gestoras também que estão querendo crescer a qualquer custo, a gente vê aquisição de imóveis, e por isso que a curadoria é importante. Então, assim, bons profissionais, vai ter dentista bom, vai ter dentista ruim, vai ter advogado bom, vai ter advogado ruim. Vai ter gestor bom e gestor ruim também. Exato. Que, como você falou, às vezes vai maquiar alguma coisa para crescer muito, para gerar muito investidor e conseguir fazer uma emissão, enfim. Nos fundos imobiliários, a gente tem mais de 400 listados. O Clube, FI, Research, gosta de 30 e alguma coisa. Então... e recomenda 30. Então, tem outros 90%, né, de fundos que a gente não está recomendando nesse momento por diversas razões. E aí esse ponto que você traz ele é bem importante. O que a gente pode ver do investidor, então? Ele tem a opção de investir sozinho, né, de olhar várias opções que tem, como a gente falou, fundos listados. Está lá disponível todo dia útil na Bolsa de Valores, você abre conta numa corretora, lá. Cara, vai lá e compra tranquilamente, taxa zero, você mês que vem já começa a ganhar seus dividendos. Você pode fazer isso. No mesmo mês até. Às vezes até no mesmo mês. Você tem essa opção, só que aí você vai começar a ter o quê? Uma certa preocupação, porque você vai assistir o vídeo de alguém no YouTube que vai estar metendo pau na gestão tal, aí você vai falar, pô, meu dinheiro está lá, será que é verdade aquilo? Ou então fala assim, pô, mas será que esse fundo que eu comprei é o melhor? Será que não é melhor o outro? Você fica com um certo medo. Né? Isso trava a pessoa também. Isso trava a pessoa. Sim. Aí ela tem uma opção de estudar, pensar, qual é a dica? Cara, comprar bastante coisa, diversificar bem e comprar com margem de segurança. Não comprar caro. Tá? Essa é uma opção que a pessoa tem. A segunda opção que ela tem é procurar um profissional que auxilie. Né? Nesse caso, por exemplo... Você não precisa de um consultor financeiro pessoal, você pode seguir a cabeça de um analista que assina uma carteira de research. Como a gente falou aqui, poxa, o Danilo ele vai lá, ele faz reunião com o gestor, ele visita o imóvel, ele conhece os 100 maiores fundos do Brasil, ele olhou, ele acessou o relatório, ele fez as contas para ver qual é o valor justo daquele fundo. Então, assim, quando você tem... mensalmente tudo o que acontece com os fundos, porque uma compra pode melhorar ou piorar o fundamento, isso levanta uma bandeira amarela, e isso tudo todas as semanas. Exatamente. E aí, com esse tipo de auxílio que um profissional como o Danilo faz, eu fico tranquilo. Né? Porque, assim, eu compro o fundo imobiliário, eu sei que tem um aval de alguém que analisou mais do que eu, que tem outras qualidades técnicas que não eu. Eu até brinco isso, né? Eu brinco assim, pô, eu nunca olhei um DRE... Eu peguei para ver a contabilidade, fazer... Cara, isso aí eu não... O bom é que eu não preciso fazer. Porque um analista faz isso. A gente já faz isso e por trás disso não tem o Danilo. Tem a Lana, tem o time do Danilo olhando tudo. Então, e toda a parte tecnológica que vocês têm dentro da plataforma. Plataforma onde a gente conecta... Informação é commodity, né? Então, a gente conecta todas as informações do clube nas nossas análises para poder ter... Porque eu também tenho que dormir tranquilo, porque eu estou recebendo e-mail falando assim, ó, Danilo, a investir na carteira do Clube FI, conto com dinheiro para minha aposentadoria, uso o dinheiro para comprar remédio, uso o dinheiro para pagar conta no dia a dia, eu recebo não, deve ser nível. Deve ser preocupante. Não, deve ser muito mais difícil estar na sua cabeça do que na minha de investidor, porque se eu errar, eu que errei, né? Mas assim, você está recomendando, você está ajudando muitas pessoas, mas assim, é um mercado também que às vezes as pessoas estão entrando agora
e ficam com muito medo, muita preocupação. Mas, poxa, quem já está vivendo, você está nesse mercado o quê? 15 anos, não é? 15 anos, isso. 15 anos, você já sabe os caminhos, sabe que também não precisa ter tanto medo, tem alguma coisa que precisa ser em cautela, mas as coisas vão se ajustando, Vão se ajustando e essa questão de movimento de carteira a gente faz com muito cuidado mesmo na Valor, porque eu sei que eu poderia girar a carteira Valor todos os meses, eu poderia fazer isso. Eu acho que ela teria um retorno maior que 30%. Só que olha você, todo mês o cara tá mudando a carteira, todo mês ele tá movimentando, até eu receber, até eu ter tempo de ler o relatório. Se você não pega o preço certo. Até eu fazer, entrar lá, ter o tempo de entrar no home e fazer isso, eu tenho assim, essa consciência de que existe um tempo. Então, o nosso call, ele é um tempo para você executar dentro daquele mês com tranquilidade. Então, as mudanças, elas sempre são estratégicas e táticas. Nunca para, putz, esse fundo aqui ficou marginalmente melhor do que o outro, que tem um portfólio, tem oportunidade, vou fazer um giro e no próximo mês eu volto. Não, isso não existe. E eu acho que as pessoas deveriam levar isso para a vida, né? Porque o fundo imobiliário é um produto para você carregar uma mudança ou outra. Ela é fundamental. Você comprar e esquecer não existe. Ah, eu vou comprar e vou fazer 10 anos sabático. Não existe isso. Porque as gestoras tem que ter mudam. Acompanhamento, né? Pode ser o melhor... O Quiné, pode ser o melhor fundo do mundo. Sabe que isso, às vezes rola muito esses vídeos aqui na internet. Vou comprar e esquecer. 3 fundos para me aposentar. Cara, não dá, né? Não dá. Sabe o que eu costumo falar? Que a cada 2 anos, tudo que eu compro, qualquer ação, fundo, eu quero ficar pelo menos 2 anos. Certo. Depois de 2 anos, aí vale reavaliar. Reavaliar, legal. Lá no clube a gente está reavaliando sempre, toda semana a gente reavalia. A execução, ela é de uma velocidade... Porque assim, a gente faz, modéstia à parte, boas escolhas. E as boas escolhas você não precisa ficar mudando toda hora. Por mais que tenha uma outra boa escolha mais barata, a gente olha assim, pô, será que vale fazer isso? Vale fazer essa mudança? Para minha carteira, eu faria isso? Não, nesse momento, ficar mudando para um que ficou 5%, 2% mais barato, né, no relativo e tal. Mas tem mais polêmica. Vamos. Não, mas eu acho que esse é um resumo interessante. Assim, para mim, o fundo imobiliário ele precisa gerar tranquilidade, então é um investimento para me deixar tranquilo. E eu acho que com um tipo de apoio, com um tipo de análise de um profissional do mercado ou de uma equipe profissional, acho que deixa a gente mais tranquilo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Boa. E tem mais... muitos comentários positivos, né? Sim. Nos últimos foram muitos positivos, falando de que a pessoa, poxa, eu não recomendo que a pessoa tenha, às vezes, um imóvel, ela troque 100% para FIIs. Essa troca brusca, eu falo, né, inclusive para minha esposa, a gente não pode tomar decisões que são permanentes para os problemas que são pontuais. Então, você não pode ficar, não, agora é o fundo imobiliário, só porque é o imóvel, eu vou mudar 100% e vou alocar e resolver o meu problema desse imóvel permanentemente, porque o fundo imobiliário é a melhor coisa do mundo e vou alocar 100%. Eu falo, não, se você vai ter uma capitalização de X mil reais ou até 1 milhão, 2, você tem uma maneira de fazer uma proteção com renda em outros ativos também, o que a gente fala muito de fundos listados. E nesse caso, essa pessoa não precisa ter pressa também. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes a pessoa vendeu um imóvel, ela está com 1 milhão na conta. Cara, preciso investir rápido isso aqui, vamos montar a carteira e tal. Às vezes você não está comprando o melhor preço, às vezes daqui a 6 meses você teria feito uma compra melhor. Então, cara, bota numa renda fixa também. Renda fixa, você tem a opção de ter outros produtos listados, você tem produtos bancários que também são bons. E aí que tá, né? Aí o pessoal fala, não, porque o Brasil é complicado, é tudo muito difícil. Pô, cara, mas para o investidor, cara, a gente tem tanta opção que a gente não precisa nem se desesperar para tentar achar. Pô, na época que a taxa Selic estava 2%, aí era um desespero, né? Porque aí você tinha que achar... E a cobrança da alocação, né? Era emprestar dinheiro para sogra era negócio. É verdade. Sim. Pô, agora assim, ó... FGTS ali, o que rendia da FGTS era mais do que... Cara, agora você está numa época que tranquilo, você ganha 2 dígitos por ano. E fazendo o gancho, né, nessa sua pergunta, uma crítica que eu vi também dos nossos... Esse aqui eu não sei se é meu ou se foi seu, mas colocaram aqui, ó, que muitos dizem, né, FII é ilusão, o principal não corrige a inflação e a cota cai no longo prazo. Então, muito objetivo aqui. A gente está chegando no final, mas eu tenho mais umas 50 perguntas aqui e a gente vai passar por todas, tá? Oh, caramba! Até às 18 horas a gente está com tempo aqui.
mas muito objetivo. Você acha que isso é mito ou verdade? Como investidor, tem o erro de olhar a cotação do Google lá, que a gente pode falar um pouco depois, mas como investidor, ele está deteriorando o patrimônio dele porque ele recebeu uma renda de X e a cota caiu. A gente viu que 2025 foi o ano, né? A inflação foi perto de 5%. Os fundos imobiliários foi o quê? 4 vezes a inflação. Então, o que você responde nessa questão do principal ciclo de investimento, ciclo imobiliário e reinvestimento desses fundos? Uma coisa é a janela que é feita a análise, principalmente os imóveis, eles repõem a inflação. Cara, dependendo da janela, não, dependendo do estado, dependendo do seu município, sim ou não. Do viés de quem está gravando o vídeo. Exatamente, cara. Então, assim, eu acredito que sim, corrige, a gente tem essa tranquilidade, mas a gente precisa dos prazos adequados. Tá. Né? Então, o fundo imobiliário, às vezes, poxa, caiu a cota, mas você viu o dividendo que entrou? Você reinvestiu o dividendo que entrou? Né? Cara, imóvel tem valor, mas assim, se você comprar também um fundo imobiliário achando que é uma criptomoeda, que vai valorizar 100% no ano, esquece, não vai valorizar. Se valorizar 20% no ano, cara, a gente estoura rojão. Pô, 20% tá bom demais, cara. É imóvel, é um negócio para ser tranquilo, é um negócio para ser seguro, resiliente. Uhum. E tem um outro comentário muito pontuado que é a questão da tributação. E assim, 25 foi o tema, 24 foi o tema, 23 foi o tema. Você acha que 26 pode ser um tema novamente? A gente tem um ano de eleição vindo aí, então não sei se é mais difícil. Mas também no que a gente tem. Do que a gente já viu até hoje, né? Nada é impossível. Cara, mas é muito louco, né? Que eu acho que tem essa questão dos vieses que nos preocupam. Eu acredito que vai acontecer tal coisa, porque o governo tal coisa. Pô, no fim das contas, a tributação que veio para os investidores de fundo imobiliário foi melhor até do que estava. Porque assim, as outras classes vão entrar naquela casa dos 10% automático para os investidores que têm uma renda maior. Cara, o fundo imobiliário continua isento. Então ele ficou mais atrativo do que outras classes, como as ações, por exemplo. Uhum. Então, no fim das contas, o cenário que era terrível, tenebroso, acabou até sendo, entre aspas, melhor. 4 meses digerindo isso, fazendo conta. Nossa, foi... Com certeza, a isenção do imposto de renda é maravilhoso para os fundos imobiliários. Acho que ainda é um tipo de benefício fiscal que está melhorando a indústria, que está gerando riqueza, emprego, etc. Acho que ainda deve continuar. Em algum momento da nossa história, provavelmente vai acontecer essa tributação, porque tanto se fala, então talvez uma hora aconteça. Se acontecer ou quando acontecer, óbvio que vai ser pior, óbvio que de repente aconteça algum nível de desvalorização, mas não vai ser desinteressante. Não vai deixar de ser interessante investir, porque são imóveis. Né? Imóveis têm valor. Então, o que a gente pode fazer? Aproveitar desde sempre, comprar com margem de segurança e outra coisa. Você vai ficar esperando. Quem estava com medo de taxação há 5, 6 anos atrás não comprou nada. Perdeu todo esse dinheiro esse tempo todo. E complementando, né, o ponto aqui, que na verdade a pessoa... Eu não peguei aqui o nome, mas ela colocou que não corrige a inflação. E aí a gente usa a referência do IFIX como uma correção, né? Então a gente tem nos últimos 5 anos a janela aqui. Se corrigisse a inflação, o IFIX deveria estar em 4.700 pontos. Ou seja, se corrigisse a inflação, deveria estar muito acima do que está hoje. E ainda assim, a gente tem fundos que superam muito o IFIX, porque o IFIX é uma média burra. Se pegar, calcular, falar... Entre o inferno e o céu, a média a terra. Então... Não, e o IFIX ele é tão diferente, cara, porque tem metade que é papel, metade que é tijolo. Aí quando o tijolo tá bom, o papel tá ruim. Então o negócio, cara, é importante, não é inteligente. Da questão da diversificação que você pontuou. Mas eu também queria, nesse finalzinho, trazer a questão de outros fundos listados, né? Vamos. A gente tem a questão dos setores de Fiagro, que teve muito susto em 2024. 25, fundo que da carteira do clube valorizou quase 50%. A gente montou também, eu vou falar aqui agora a real, a gente montou a carteira no melhor momento para investir. Danilo tinha bola de cristal? Não. A gente viu uma questão de demanda, Danilo faz uma carteira de Fiagro, faz uma carteira de Fiagro, estava muito barato,
conversamos com todos os gestores, montamos a carteira no melhor momento e a carteira disparou absurdamente. Vai repetir isso nos próximos anos? Dificilmente. Sim. Dificilmente, porque tinha uma discrepância muito grande. Também é um fundo listado que também você não espera que vá valorizar 100% em um ano. Não, é um negócio que se acontecer novamente um ciclo desse é porque antes aconteceu alguma coisa muito ruim, para dar aquela... Mas eu acho que os fiagros, eles são muito recentes ainda, né? Principalmente quando a gente compara com o imobiliário, né, que tem quase 30 anos, os fiagros têm o quê? 3, 4 anos? Então, assim, eu acho que o mercado de fiagro vai crescer muito. Acho ele muito interessante. Vai ter muito soluço no meio do caminho, como teve, né? Porque é o mercado se adaptando. Então, assim, a gente tem uma riqueza muito grande que é gerada pelo agro, que precisa de incentivo, precisa de investimento. O mercado de capitais, através dos fiagros, é uma forma de injetar dinheiro em um setor da nossa economia que já é muito bem sucedido. Então precisa haver só esse alinhamento, porque esse cara do agro, ele consegue dinheiro emprestado pelo Banco do Brasil, ele consegue dinheiro emprestado pelo governo, do Plano Safra. Então ele vai ter um caminho novo que é o mercado de capitais. E já está acontecendo, né? Só que aí teve essa questão das recuperações judiciais e o mercado financeiro também ele é maníaco-depressivo, né? Teve calote lá em 5% do fundo. O fundo caiu 50% na bolsa. Cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, e outro fundo que não teve também caiu porque também o outro caiu por causa de medo, de preocupação. Então, assim, eu acho que é um mercado que ele vai amadurecer muito. Eu acho que, cara, ele tem muito potencial, de repente, até de ser maior do que o mercado de imobiliário. Porque o agro é muito forte no Brasil. Então, eu vejo, sim, com bons olhos o mercado de fiagros, embora é isso, né? Pode ter algum problema no meio do caminho, como também pode ter excelentes oportunidades como as que vocês pegaram aqui. Perfeito. E para complementar essa carteirinha de fundos listados, os FIINFRAs, né? Eu, sinceramente, fiquei um pouco decepcionado com a evolução dos FIINFRAs. Porque, na minha visão, tinha um potencial tão igual quanto ao... Quer dizer, não tão igual, mas assim, perto dos fundos de agro. E o que acontece é que a gente tem poucos FIINFRAs listados e os poucos que têm uma replicabilidade de carteira nas mesmas debêntures. Então, a gente não teve essa questão de... Teve alguns estresses de debêntures de curva de juros, né? E que também impactou esses fundos no passado. Mas a gente tem, agora, as gestoras grandes já estão posicionadas e agora, inclusive, entrando algumas gestoras menores. Você tem olhado os FIINFRAs também com carinho? Como que está isso? Eu tenho olhado, é uma classe que eu gosto. Eu concordo contigo, eu tenho expectativa muito grande para os FIINFRAs. Eu acho que ainda não pegou, né? Eu acho que até pela audiência, pelos conteúdos que a gente faz, ainda não está havendo tanta demanda. Mas eu acho um ativo muito interessante, porque ele é isento... No ganho de capital. No ganho de capital, ele é isento no dividendo, ele é do setor de infraestrutura, então assim, é possível também ter ali devedores com uma boa qualidade de crédito. Então assim, eu vejo os FIINFRAs com bons olhos e eu espero que esse aí sejam... Que também as gestoras comecem a olhar bastante para trazer boas oportunidades para nós. Eles precisam também pensar em produtos diferenciados que tragam ganho para os investidores. Estamos chegando no final do nosso papo aqui, mas eu queria fazer mais uma perguntinha. Dessa pessoa que está olhando o 26 e ficou travada, né? Falou, poxa, perdi o bonde dos 30% da carteira de valor do Clube FI, perdi os 20% de valorização do IFIX. Qual mensagem sua, né, para essa pessoa sair dessa paralisação e realmente se introduzir nos mundos dos fundos listados? Bom, se você percebeu que os fundos imobiliários renderam bastante em 2025, você, estando dentro ou fora, você percebeu esse potencial, né? Porque a gente está falando dos melhores imóveis do país, você está falando das melhores gestoras do país. Que amadureceu muito. Uma indústria em franco crescimento. Então, se você estava fora, está na hora de você entrar, porque você viu o potencial. Agora, a outra questão é, não espere que você vai tirar o atraso de um dia para o outro. Eu vou investir agora porque se rendeu 20% em 2025, vai render 30% em 2026. Nada é garantido, tá? Então, aplique sempre, faça aportes mensais,
faça a diversificação da sua carteira e esteja bem acompanhado, né? Você pode contar com a gente também nessa jornada, mas o caminho é bom. Boa, boa. E me surgiu mais uma dúvida aqui. Vai, bora. No ano passado ficou muito daquela questão do 1% ao mês, lembra? Sim. E muito fundo pagando Fácil. 1% ao mês no fundo de papel e até tijolo, né? Loucura. verdade. Tinha laje corporativa de contratos, Tinha. né? E galpão e pagando próximo de 1%. E isso não tem mais. Você acha que o investidor ele precisa atualizar essa expectativa de rentabilidade também? Cara, eu acho que pensando em 2026, ainda dá para pensar no 1% ao mês, porque assim, a Selic está em queda, mas ainda não caiu, né? Eu acho que vai ter que haver essa readequação das expectativas, mas não precisa ser agora, dá para continuar pensando no 1% ainda. Muito, muito legal. Boa. Obrigado, Ricardo, pela Eu que sua agradeço. presença. Vamos ter muitos mais papos. 2026 promete. A gente está muito mais próximo do Ricardo, então ele deve vir mais vezes aqui. E se você tem dúvidas, se você ficou com mais dúvidas, então quer dizer que isso foi bom, porque você teve novas ideias. Então coloque elas aqui nos comentários de dúvidas ou de sugestões para a gente debater. A gente tocou em alguns temas, né? Chatinho, sensível, que você fala, putz, tem essa perguntinha aqui. Não, a gente adora as dúvidas. Então... Eu adoro comentários. e ela ajuda muito a gente a produzir mais conteúdos, verdade. Porque não adianta nada a gente falar que é tudo uma maravilha, que é tudo muito bom, só que no fim do dia tem pessoas que estão frustradas e a gente precisa esclarecer e trazer à tona. Esse é o papel do Clube FIS, é sempre muito transparente. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.